Amados irmãos, muito boa noite. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Somos muito gratos a Deus por mais uma noite, mais um momento juntos, na qual nós temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, são 19 horas e 30 minutos. Vamos iniciar então o nosso momento devocional com uma oração, como temos feito todas as noites, pedindo ao Senhor Deus que abençoe a igreja, que o Senhor Deus possa nos guardar em nome do Senhor Jesus. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha atender os nossos pedidos. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do Guga, amigo do Tomé, que será submetido a uma cirurgia amanhã. Peço a Deus que o Senhor esteja com os médicos e que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a sua saúde. Oramos, ó Deus, pela Rose, pelo Nelson, pelo Mércio, ó Deus, pelo Paulinho. Todos esses são amigos do Tomé e nós apresentamos, ó Deus, estas vidas diante do Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com o Covid-19 internados aqui em nosso hospital. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde destes, ó Deus. Cura. Nossa esperança está em Ti. Tu és o médico dos médicos. Seja sobre estes, ó Pai, a Tua graça, ó Deus. Oramos, ó Deus, de uma forma muito especial. Levantamos um clamor nessa noite pela nossa irmã Quinaura, Senhor. Ó Pai, sabemos da gravidade dessa situação, mas Tu és o médico dos médicos. Nossa esperança sempre estará em Ti. E é por isso, ó Pai, pedimos, Senhor, entra com providência, que o Senhor possa reverter, ó Deus, toda essa situação. Esperamos no Senhor. Esperamos, ó Deus, em Ti este milagre, ó Pai. Ó Deus, oramos em favor das famílias necessitadas, por aqueles, ó Deus, que estão aflitos, ó Deus, precisando do pão. Supre, Senhor, as necessidades destes, ó Pai. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida, Senhor, daqueles que servem ao Senhor e que vivem do ministério. Seja sobre esses, ó Pai, a Tua graça. Abençoa-os, ó Deus, grandemente. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha dar direção aos nossos governantes. Que esses, ó Pai, possam ser sábios em cada decisão, em cada escolha. Peço, ó Deus, que o Senhor venha dar a eles, ó Deus, bom senso, que o Senhor venha dar coerência, que eles possam, nesse momento, não se preocupar apenas com a sua carreira política, mas que possam ser sensíveis, ó Deus, com a necessidade de nossa população, ó Deus. Pai, clamamos pela cura. Nós desejamos, Senhor, que a nossa vida volte à normalidade, ó Pai. Como nós ansiamos, ó Deus, em voltar para a Tua casa. Como nós almejamos, ó Deus, voltar, ó Deus, à igreja para cultuar o Teu nome, Senhor. Dá-nos esta graça, apressa, Senhor, esses dias, para que nós voltemos, ó Deus, ao lugar que tanto nós amamos, que tanto nos faz bem, ó Deus, que é a Tua casa, que é a Tua igreja, ó Deus. Nós ansiamos pelo santuário, ansiamos, ó Deus, em voltarmos, ó Deus, a adorar o Teu nome. E agora, ó Pai, que ouviremos a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite, a nossa devocional de hoje, em Provérbios capítulo 3, do versículo 3 ao versículo de número 10. Provérbios 3, de 3 a 10. Essa será a nossa devocional dessa noite. Provérbios 3, de 3 a 10. Eu queria pedir aos irmãos que estão aí acompanhando, não saiam da nossa transmissão, permaneçam aí até o fim. Nossa devocional ela é breve, é uma devocional de 15, 20 minutos estourando. Então a gente gostaria de pedir a você que não mudasse, que permanecesse conosco até o fim de nossa devocional, tá bom? Acompanhe esse nosso momento especial. A palavra do Senhor assim nos diz, Provérbios 3, de 3 a 10. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados irmãos, como deve ser a vida do sábio? Como deve ser a vida do homem que teme ao Senhor? Porque o sábio é aquele que teme ao Senhor, é aquele que anda nos caminhos do nosso Deus. Nós temos demonstrado aos amados irmãos, no decorrer dessa nossa série devocional, que a sabedoria ela é encontrada no coração daquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o livro de Provérbios é um livro prático, é um livro objetivo, é um livro que nos ensina o verdadeiro caminho da sabedoria. E nós, nessa noite, queremos então compartilhar com os amados irmãos como deve ser a vida do homem sábio. Em primeiro lugar, o homem sábio jamais se afasta da benignidade e da fidelidade de Deus. Guarde isso. O homem sábio, ele jamais se afasta da benignidade e da fidelidade do nosso Deus. O homem que teme a Deus, ele manifesta o caráter de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas e no seu caminho. Deus, ele é bom. E o homem sábio, ele manifesta a bondade de Deus no seu dia a dia. Deus, ele é fiel. E o homem sábio também, ele manifesta a fidelidade nos seus compromissos, na sua palavra, naquilo que ele trata com outras pessoas durante toda a sua jornada, durante toda a sua caminhada. Duas são as virtudes que não podem ser distanciadas dos homens sábios, dos homens que temem a Deus. Bondade, benignidade, que é fazer o bem, e fidelidade. Nós encontramos aqui também duas figuras que ilustram a importância de nós nos atermos a essas virtudes, nós nos prendemos a essas virtudes. O autor sagrado diz que a benignidade e a fidelidade, elas precisam estar atadas ao nosso pescoço. Ele tem em mente aqui a primeira figura, a figura de um colar, que você anda sempre com ele, que está sempre no seu pescoço e próximo do seu coração. Fidelidade e benignidade deve ser algo visível aos nossos olhos, e não somente aos nossos olhos, mas os olhos daqueles que convivem conosco no dia a dia. Me permita fazer uma pergunta e eu gostaria que você pudesse refletir comigo agora. As pessoas veem em você bondade, veem em você fidelidade. Essas virtudes, elas estão evidentes no seu dia a dia? A segunda figura que é usada pelo autor sagrado para ilustrar o nosso apego a essas duas virtudes, benignidade e fidelidade, é escrevê-las nas tábuas do nosso coração. Naquele tempo ainda não se escrevia em papéis como nós usamos hoje, então os escritos eram feitos em tábuas. E é por isso então que o autor sagrado diz que a benignidade e a fidelidade devem estar atreladas ao nosso coração, como se fossem escritas em tábuas, que não podem ser apagadas, que não podem ser deterioradas com o tempo. Benignidade e fidelidade são virtudes que acompanham o homem sábio, que acompanham o homem que teme a Deus. Portanto, se você quer ter uma vida abençoada pelo Senhor, se você quer ser de fato um homem sábio, agarre-se de todo o seu coração a essas duas virtudes, benignidade e fidelidade. A segunda virtude do homem sábio, ele tem a sua confiança em Deus. Veja o versículo de número 5 que diz: confia no Senhor de todo o teu
coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E me permita aqui rapidamente fazer duas considerações sobre essa confiança. A primeira delas, que eu quero que você entenda, é que essa nossa confiança ela precisa estar centrada somente no Senhor. Parece óbvio isso, mas quantos momentos na nossa vida nós confiamos nos nossos recursos materiais, na nossa sabedoria, na nossa própria força? E quando isso acontece, nós estamos deixando o Senhor de lado. Amados irmãos, quando nós deixamos o Senhor de lado, nós tropeçamos, nós erramos e nós falhamos. A nossa confiança ela precisa estar centrada somente em Deus. A nossa confiança ela precisa estar totalmente depositada no Senhor. Essa confiança também ela precisa ser contínua. Ela não pode ser cheia de altos e baixos. Muitas vezes isso acontece por causa da nossa incredulidade, da fraqueza da nossa fé. Mas quando isso acontecer, eu e você somos chamados a voltar a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. E ela precisa ser de todo o nosso coração. Total. Integral. Não podemos ter nenhum resquício de dúvida, nenhuma vírgula de incredulidade. Nosso coração precisa confiar totalmente em Deus. Vamos parar aqui, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Você pode dizer, você pode afirmar que você confia em Deus de todo o seu coração? A tua vida repousa em Deus. Tuas decisões são pautadas naquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Isso é confiar em Deus. É termos uma vida totalmente pautada por aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. A terceira característica do homem sábio, ele reconhece a Deus em sua vida. Diz o seguinte: reconhece-o, o Senhor, em todos os teus caminhos. E o que significa reconhecer a Deus em todos os teus caminhos? É buscar a direção de Deus a cada passo, a cada decisão, a cada escolha. E nós precisamos fazer isso. O tolo, ele toma decisões sem consultar a Deus. O nécio é aquele que toma decisões sem ouvir a palavra do Senhor. Reconhecer em todos os seus caminhos. Vejam, Deus não pode se ausentar da nossa vida até nas mínimas coisas. Nas mais pequenas decisões, Deus precisa fazer parte delas. Seja a roupa que você vai usar, o investimento que você vai fazer, não deixe de ponderar se aquilo que você está fazendo, por mais simples que seja, tem a aprovação e a direção de Deus. A quarta característica do homem sábio, do homem que tem o temor de Deus no coração, ele é humilde. Vejam vocês o versículo 7, que diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. O sábio, ele não se exalta. Quem tem o temor de Deus no coração não se vangloria. Sabe por quê? Porque ele reconhece que todas as suas virtudes são dadas pelo próprio Deus. O sábio reconhece que em si não há bem nenhum, que em si mesmo não há nenhuma virtude. O sábio reconhece que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do próprio Deus. E por isso o sábio enaltece a Deus, ele exalta ao Senhor, ele não se considera sábio aos seus próprios olhos. Outra questão bem interessante. O sábio sabe que precisa sempre aprender. Vou repetir isso para você entender. O sábio sabe que precisa sempre aprender. Quer identificar uma pessoa sábia? É muito simples. Provavelmente você há de ouvir de uma pessoa sábia a seguinte declaração: eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer mais. O sábio, ele reconhece que nunca será o dono do saber. Que nunca a sua mente e o seu coração serão preenchidos com o conhecimento e com a sabedoria necessária.
O sábio tem fome e sede do aprendizado da palavra de Deus. Ele tem anseio por buscar sempre a sabedoria divina. Se o sábio é chamado de sábio, é reconhecido por sábio, isso não vem dos seus próprios lábios, mas isso vem dos lábios de outras pessoas. Como o próprio livro de Provérbios nos ensina, não sejam os teus lábios que te louvem, mas sejam os lábios de outras pessoas que reconheçam na sua vida a sabedoria divina. Ao contrário, olha só que interessante o que esse texto nos diz, de nós nos reconhecermos como sábios ou nós enaltecermos o conhecimento, ao contrário, o texto diz, teme ao Senhor. Versículo 7, logo depois dessa expressão, não seja sábio aos teus próprios olhos, diz, teme ao Senhor. O temor do Senhor nos livra da vaidade. O temor do Senhor nos guarda do orgulho, da soberba e da arrogância. E, amados irmãos, não nos esqueçamos dessa verdade. A soberba, a arrogância precede a ruína. Deus, ele habita junto ao humilde de espírito. Deus habita junto àquele que tem o coração quebrantado. Deus não tem comunhão com o arrogante, com o soberbo, com o presunçoso. A quinta característica do homem sábio, e essa aqui é muito importante, o homem sábio, ele se aparta do mal. O versículo 7 termina com a seguinte declaração, aparta-te do mal. Essa deve ser uma disciplina diária. Todos os dias nós precisamos lutar contra a tendência natural que temos de praticar a maldade. Se afaste de pessoas más. Se afaste de situações que possam te levar a fazer aquilo que é mal. Guarde teu coração. Proteja a tua alma. Pratique o bem sempre. Seja generoso, seja amoroso, seja gentil, seja benigno. Não dê lugar ao seu coração para o ódio, para a vingança, para o ressentimento. Não permita que o seu coração seja manchado por qualquer sentimento que possa provocar ou gerar a maldade dentro de você. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a última característica do homem sábio, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. O sábio é aquele que administra os seus recursos para a glória de Deus. Cada centavo, cada real gasto tem como propósito sempre promover a glória de Deus. Amados irmãos, eu quero me dirigir nesse momento de crise econômica que a gente está vivendo, de uma forma muito especial a você nessa noite. Às vezes, surgem propostas vantajosas diante de nós, que vão prejudicar pessoas que estão passando por necessidade. Em nome do Senhor Jesus, não leve vantagem sobre o necessitado. Não explore aquele que pouco tem. Não aproveite da sua vantagem financeira momentânea para você derrubar ou prejudicar qualquer pessoa, o seu próximo, o seu semelhante. Nós precisamos nos lembrar que nós prestaremos contas diante de Deus das nossas atitudes. Nós prestaremos contas diante de Deus da forma como nós administramos os recursos que Ele tem nos dado. O texto nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens. Para um pouquinho agora. Olha para cá, pensa comigo. Deus tem sido honrado na forma como você tem administrado seus recursos? Será, e aqui eu me incluo também, que nós não temos esbanjado de forma desnecessária os nossos recursos, sendo que num momento como esse, podemos ajudar outras pessoas que tanto precisam e necessitam? Cabe a nós um momento de reflexão. Diante dessa crise que nós estamos vivendo,
Será que temos praticado a generosidade? Será que temos sido sensíveis com aqueles que precisam? Será que temos demonstrado amor com quem sofre? É muito fácil termos um discurso. Difícil são as nossas atitudes que acompanham aquilo que nós falamos. É tempo de pensar. É tempo de refletir. É tempo de nos unirmos e ajudarmos a quem precisa, honrando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Amados irmãos, nós nessa noite vimos como o sábio ele deve viver. O sábio deve viver, em primeiro lugar, apegado à benignidade e à fidelidade, escrevendo nas tábuas do coração e tendo a benignidade e a fidelidade como um colar visível aos olhos de todos. Nós devemos viver confiando em Deus e essa confiança deve ser de todo o coração. Cada decisão nossa, nós devemos reconhecer a Deus e buscar a direção do Senhor. Vimos também que o sábio é aquele que é humilde, que guarda o seu coração da arrogância e da soberba. Vimos também que o sábio é aquele que se aparta do mal e administra os seus recursos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios em cada uma de nossas decisões. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra desta noite. Que ela fique guardada em nosso coração. Que ela alimente a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos o caminho da verdadeira sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a fazermos sempre a Tua vontade. Guarda, Senhor, o nosso coração da altivez, da soberba. Quebranta, Senhor, o nosso espírito e faz com que sejamos sensíveis àqueles que são necessitados. Conserva, Senhor, firme a nossa fé. Que mesmo distante da Tua casa, ó Deus, não esfriemos nosso coração e nosso ânimo, ó Deus, de buscar a Ti. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa cada lar, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão toda especial a vocês que acompanharam a nossa devocional. Se o Senhor Deus assim permitir, amanhã estaremos juntos de novo, a partir das 19h30. Deixo aqui o abraço do pastor. Saudades de toda a igreja. Deus nos guarde. Deus abençoe o nosso lar. Em nome do Senhor Jesus.